Uma tragédia que abalou o futebol e teve repercussão mundial. 10 adolescentes, jogadores das categorias de base do Flamengo, morreram no incêndio no alojamento onde moravam no Rio de Janeiro. Os atletas estavam abrigados num local improvisado, sem licença para funcionar, no centro de treinamento do time mais rico do país. Você vai saber agora o que os sobreviventes contaram à polícia e como ajudam a explicar por que, na hora do incêndio, o alojamento se transformou em armadilha. Por isso, tantas vítimas fatais. Meninos que sonhavam brilhar no futebol e vestiam com orgulho a camisa do time que deu uma chance a eles. Mas que acabaram vítimas de uma tragédia sem precedentes no Brasil. Um incêndio no centro de treinamento do Flamengo na madrugada da última sexta-feira matou 10 jogadores da categoria de base do time, com idades entre 14 e 17 anos. O fogo começou por volta das 5 horas da manhã. As imagens feitas pelas câmeras de segurança do Flamengo mostram os primeiros 2 meninos que acordaram com o calor e a fumaça. Eles saem pela única porta do alojamento. Caminham devagar, ainda sem entender o que está acontecendo. Logo, um terceiro adolescente aparece correndo. Em seguida, há uma grande explosão e a fumaça toma conta do local. Outros sobreviventes conseguem sair. Quando as chamas já tinham tomado tudo, um dos adolescentes volta com um extintor de incêndio. Tenta usá-lo no alojamento, mas não aguenta o calor e corre. A primeira ligação para os bombeiros foi às 5h17 da manhã. Eles chegaram às 5h38, mas já não havia muito o que fazer. Por mais que se tentou entrar e fazer alguma localização, a busca de alguém vivo, isso não foi, o resultado disso foi só encontrar os corpos. Segundo os bombeiros, o fogo e a fumaça se alastraram rapidamente e muitas vítimas podem não ter conseguido fugir por terem se asfixiado ainda dormindo. Pelo horário, infelizmente, aí de madrugada ainda, todos provavelmente estavam dormindo e isso pode ter, com certeza, contribuído para essa tragédia. 13 pessoas, entre elas jogadores e monitores do Flamengo, conseguiram escapar antes de o fogo tomar conta do alojamento. Elas quebraram a janela de um dos quartos e resgataram 3 meninos que estavam presos lá dentro e que ficaram feridos. Em depoimento à polícia, esses sobreviventes contaram que quebraram mais janelas para tentar salvar outros colegas, mas que eles pareciam desmaiados. Segundo eles, o fogo teria começado num aparelho de ar-condicionado. Eu levantei porque o cheiro estava muito forte e eu fui levantar. Normalmente explodiu o bufa, aí vi aquela fumaça. A estrutura de ferro ficou destruída, as paredes desapareceram e o teto cedeu. Na tarde desta sexta-feira, eles realizariam o sonho de jogar bola pela primeira vez no Maracanã, o estádio oficial do Flamengo. O terreno do Ninho do Urubu, como era chamado, o centro de treinamento do Flamengo, foi comprado na década de 80, mas a estrutura atual demorou anos para ser construída. O CT começou a ser utilizado regularmente a partir de 2010 e, a partir de 2014, passou por obras de modernização. Atualmente, o ninho era usado tanto pelos profissionais quanto pelas categorias de base. O convívio com os atletas consagrados servia de estímulo aos iniciantes. O lugar também abrigou a seleção da Argentina nas Olimpíadas de 2016. Este vídeo, produzido para apresentar as instalações do CT, mostra a academia de ginástica, piscinas, refeitório, sala de jogos e um auditório.
De cima dá para ver o conjunto de prédios de 5.000 metros quadrados, distribuídos em 2 pavimentos. São 42 suítes, 36 delas individuais e 6 duplas. Tudo muito moderno. Mas os meninos estavam numa área antiga, num conjunto de contêineres improvisados. Eram 2 beliches em cada contêiner, cada um com um ar-condicionado e uma janela. Neste vídeo, postado em uma rede social por um dos garotos, os meninos aparecem se divertindo em um dos quartos. Do lugar só restou a cobertura. A prefeitura informou que o CT do Flamengo tem licença de funcionamento com validade até 8 de março, mas também diz que no projeto original, o lugar onde estavam as instalações deveria ser um estacionamento. Os documentos mostram, foram aplicadas 31 multas. Os bombeiros confirmaram em nota que o local dos contêineres não tinha o certificado de instalação e que a documentação ainda estava pendente. Os contêineres utilizados no centro de treinamento do Flamengo eram parecidos com esse aqui. Uma estrutura metálica com portas e janelas. A diferença é que esse contêiner tem 2 portas e uma janela. Já os que eram utilizados como dormitórios para os atletas tinham janelas, como essa aqui, com grades e apenas uma porta. Segundo os especialistas, ouvidos pelo Domingo Espetacular, um espaço onde os jovens estariam confinados sem opções para fugir. Eu avalio como sendo uma falha grave em relação ao estudo de rota de fuga e de escape e abandono. As janelas, além de serem pequenas, normalmente elas têm ainda lá aqueles componentes estruturais da janela que você às vezes tem que quebrar. Imagine você fazer isso quando você está sonhando, dormindo, acordar com aquele cenário. O especialista explica ainda que um dos materiais utilizados para fazer contêineres é conhecido como autoextinguível, ou seja, em contato com o fogo, aquece, derrete, mas não propaga a chama, o que pode não ter acontecido no dormitório do CT do Flamengo. Os contêineres do alojamento eram alugados da NHJ Brasil. Na página da empresa na internet, ela informa que os chamados módulos habitáveis são compostos de painéis termoacústicos com núcleo de poliuretano injetado, com revestimento nos 2 lados de chapa de aço texturizada, formando sanduíche. Poliuretano é uma espuma que fica rígida após a aplicação e que impede a passagem de ruídos e de calor. O problema é que o poliuretano é altamente inflamável e produz uma fumaça tóxica. É exatamente o mesmo material usado como isolante acústico na Boate Kiss, que pegou fogo em 2013 no Rio Grande do Sul, deixando 242 mortos e quase 700 feridos. Peritos agora querem saber se os contêineres utilizados no CT do Flamengo eram exatamente iguais aos descritos no site da NHJ Brasil. A empresa nega qualquer responsabilidade pelo incêndio. Conseguir o status de astro do futebol como Neymar é o sonho de todos os jogadores das categorias de base. Estes garotos, vindos de todas as partes do Brasil, são escolhidos por uma rede de olheiros dos clubes. Quem não tem família no Rio fica nos alojamentos oferecidos pelo Flamengo. A tragédia poderia ser ainda maior. O alojamento da categoria de base do Flamengo abrigava 36 atletas, mas na madrugada de sexta-feira, 26 dormiam aqui no local. Isso porque o treino da manhã seguinte tinha sido cancelado. Alguns jovens que têm familiares no Rio preferiram passar a noite em casa. A maioria que estava aqui vinha de outros estados. Beto, ex-jogador do Flamengo, tem um filho na categoria de base. Ele estava em casa na hora do incêndio. Saber que são todos os companheiros do meu filho, né, que estão aí, que infelizmente
aconteceu isso, eu fico muito assim, porque eu cobrava muito dele, eu falava para ele que ele tinha que morar aqui para sair de rabo de saia de pai e mãe. Eram 10 jogadores, quase um time inteiro. Arthur Vinícius tinha 14 anos, faria 15 neste sábado. Zagueiro, tinha sido convocado para a seleção brasileira sub-15. Átila Paixão era de Sergipe e voltou para o Rio no domingo, quando terminaram as férias. Em março, o garoto faria 15 anos. Bernardo Pizeta, de 15 anos, começou no futsal em Santa Catarina, na cidade de Indaial. Nesta foto, aparece ao lado de Danilo, goleiro da Chapecoense, morto no acidente aéreo em novembro de 2016. Christian Smério tinha 15 anos, era goleiro e a principal promessa do Flamengo. Foi convocado várias vezes para a seleção brasileira. Christian do futuro, tenha juízo, não perca a essência que você tem, que é a humildade. Que isso? Sempre simples, não tenta fazer nada. Seja você, não mude por ninguém. Você vai ser o cara ainda. Um jovem, né? Cheio de sonhos. Voltou da seleção agora. Difícil, não tem muito o que falar, a verdade é essa. Jetson Santos, 14 anos, estava no Rio há uma semana. Já Jorge Eduardo era o capitão da equipe sub-15, que foi campeã carioca no ano passado. Pablo Henrique da Silva Matos era primo do jogador Werley do Vasco. Riquelmo de Souza Viana era do interior de São Paulo. O nome do menino foi uma homenagem ao jogador argentino Riquelme, de quem o pai era fã. Samuel Rosa, de 15 anos, veio de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para jogar no Flamengo. Poderia ter voltado para casa na sexta-noite, mas preferiu ficar. No Flamengo, há 6 meses, Vitor Isaías era da mesma cidade de Bernardo Pizeta, em Indaial, em Santa Catarina. Tinha 15 anos. Fábio, tio do jogador, falou com o menino na noite antes do incêndio. Tava aqui. Tá aqui. Entre os sobreviventes, a descrição de momentos de pavor. Aí falei, pô, começou a gritar, tá pegando fogo. Eu levantei porque o cheiro tava muito forte. Aí eu fui levantar. Normalmente, aí quando eu levantei, explodiu o bluff. Aí vi aquela fumaça. A voz embargada é de Filipinho, jogador da base do Flamengo. Nessa foto, ele está ao lado de outro sobrevivente, Léo Santos. Os dois estavam no dormitório improvisado que pegou fogo. Fechei o olho, eu chamei o Riquelme, gritei, Bolívia, 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 segue minha avó, Bolívia, vem, Bolívia, Bolívia. Aí eu saí correndo, aí o moleque, vem, corre. Aí eu corri lá pra fora, lá, eu gritei o Bolívia de lá dentro, cara. Só que eu não sei, cara. Eu espero que o Bolívia esteja bem, cara. Riquelmo não sobreviveu ao incêndio. Não houve tempo, como conta outro sobrevivente, o jogador Samuel. Aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando no curso, assim, todos ar-condicionados, fui pegando tudo. E foi muito rápido, não deu para conseguir chamar quase ninguém. Este funcionário do clube foi mais um dos que conseguiram escapar das chamas. Ele está muito abalado, mas para o irmão foi um alívio encontrá-lo vivo. Vi pela televisão e fiquei preocupado e vim de casa para casa, Taquara para cá. E graças a Deus ele está legal. Ainda entre os sobreviventes, 3 adolescentes feridos, um deles em estado gravíssimo. É o zagueiro Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, que teve 30% do corpo queimado e inalou muita fumaça. Jonathan foi operado e está na unidade de tratamento intensivo no Rio. Francisco Diogo, também de 15 anos, e Cauã Emanuel, de 14 anos, sofreram queimaduras mais leves e escoriações.